Fala pessoal, hoje nós vamos começar falando sobre um assunto que mudou um pouco a minha forma de pensar o mundo, de estratégias, tanto dentro do mundo corporativo quanto para a própria vida pessoal. E para hoje a gente vai citar alguns autores bem interessantes, autores que faz sentido a leitura deles. Um deles é o Taleb. Nicolas Nassim Taleb foi um gestor e trabalha muito com pesquisa de riscos, pesquisas é um trader profissional também. E ele tem aí alguns livros, né? Alguns livros bem importantes para nós, que tem a sua. O nome, né, completo dele seria a coleção Incerta, a coleção Incerto. E eu queria falar um pouco primeiro sobre esse item aqui, que é a serendipidade. A serendipidade como a oportunidade, né, a criação de oportunidades através de vagar por aí, né? A serendipidade, ela seria a tua capacidade ou a ideia de encontrar boas oportunidades ao longo do teu dia a dia, ao longo da tua jornada. E isso parece que não é uma coisa que pode ser aprendida, né? A sorte é uma coisa que não pode ser aprendida. Será que não? A ideia aqui é justamente de que a sorte, a sorte, ela é algo incontrolável. A gente não consegue controlar a sorte, mas nós podemos oportunizar encontros com ela e assim receber de alguma maneira a sorte. E para isso eu lembro de alguns livros, né, que aparecem. Então, o primeiro que eu poderia falar é o da Annie Duck, que é Pensando em Apostas, Pensando com Apostas, alguma coisa assim, da Annie Duck, que eu li recentemente e gerou aí esse pensamento, porque me fez lembrar do Taleb. São livros que pensam a sorte e trazem um jogo que é bem interessante, né? A Annie Duck é uma jogadora profissional de pôquer e isso me fez pensar um pouco sobre será que a gente não poderia interpretar um pouco as estratégias no mercado de trabalho, as estratégias para uma vida boa, as estratégias para conquistar os nossos objetivos como algo a ser pensado como no pôquer? E e por isso eu gostaria de trazer um pouco da teoria. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que é óbvio, né? Eu não sou um excelente jogador de pôquer, um jogador profissional de pôquer. Sou um jogador recreativo, talvez, mas que traz um conceito bem legal. O pôquer, ele divide os seus jogadores, né? Enfim, alguma teoria que divide os jogadores em quatro tipos. E esses quatro tipos da técnica do poker, elas podem ser avaliadas nesse quadrante aqui. E elas são exatamente, então, quatro indivíduos. E esses quatro indivíduos, eles vão ser divididos dentro desse quadrante aqui e vão ser divididos entre a agressividade com que eles jogam e a seletividade da qual eles escolhem as mãos. Olha só que interessante. Então, eu tenho aqui, por óbvio, né, na maioria dos quadrantes, quando a gente avalia, nós vamos ter o quadrante perfeito. Seria o quadrante onde eu tenho positivo, positivo. E esse quadrante aqui é o quadrante que nós vamos deixar por último, que seria o bom jogador, né? E os outros três tipos de jogadores são exatamente os jogadores que não são bons jogadores, porque eles têm alguns pontos vulneráveis. O primeiro é o jogador que joga com baixa seletividade, ou seja, ele arrisca ir em todas as. Ele arrisca pouco no jogo, ou seja, ele não vai nas mãos. Se tu provoca ele, se tu provoca, ele não vai e ele foge com frequência, então ele não joga. E porque ele não joga e porque ele não aparece, ele tem uma seletividade, digamos assim, alta. Ou seja, ele só tenta ir em algumas mãos. E quais são as mãos que esse cara vai ir? Ele vai ir nas mãos boas, né? Não sei se tu entende o poker ou na modalidade que eu jogo, que é o Texas Hold'em. Então eu tenho a combinação das cartas de acordo com as tuas duas cartas da mão. Logo, esse jogador aqui, que nós podemos chamar, né? O nome dele é o Tig Passive. Então eu vou botar aqui. Esse aqui é o jogador, o Tig Passive. Ele fica aqui e ele é um jogador com alta seletividade, ou seja, ele vai em poucas mãos. E quais são as mãos que ele vai ir? Ele vai ir nas mãos boas, nas mãos que ele sabe que vai ganhar. E todo mundo
todo mundo vai entender isso, né? E todo mundo sabe que é um cara que aparece sempre onde ele tá ali, né? Beleza. E aí ele não consegue ganhar, porque ele não consegue blefar. Ele tá sempre indo só em bola boa, mas ele não tem a capacidade do blefe boa e ele não é agressivo o suficiente. Justamente porque ele acaba sendo um jogador passivo no jogo, não é? Eu tenho um segundo tipo do jogo, que é o lose passive. O lose passive. Esse lose passive, ele é mais ou menos, ele é ruim tanto quanto o outro, mas ele tem um problema. O lose passive é aquele cara que ele não tem nenhuma seletividade no jogo. Ele tem baixa seletividade, ou seja, ele vai arriscar todas as mãos. Ele vai ir em todas as bolas. Ele vai tentar apostar sempre com as cartas que ele tiver, com o blefe que ele tentar, ele vai tentar. Então, ele tem uma baixa seletividade no jogo. Ele não sabe escolher a hora de dosar, a hora de jogar, a hora de trabalhar. Ele não sabe fazer isso. E ele tem uma baixa agressividade. É uma baixa agressividade. Ou seja, ele vai jogar em todas as mãos, mas não vai saber blefar, ele não vai conseguir oportunizar. Então é como se ele estivesse passivamente no jogo, perdendo. É essa a ideia dele, né? Então ele vai estar, mais ou menos, rendendo dinheiro para todos os outros jogadores numa mesa de pôquer. Agora que a gente já colocou esses dois perfis perdedores, é normal que a gente consiga lembrar de como são as pessoas no nosso dia a dia, né? Pessoas que acham que podem ir em qualquer coisa, elas vão em tudo, elas acham que tudo é uma oportunidade. Quando na verdade o tempo delas é escasso, o tempo delas não é um tempo adequado, um tempo que nós poderíamos gerar oportunidades ou ir em oportunidades boas, porque elas não sabem combinar a agressividade com a seletividade. Então, mais ou menos como um jogador de pôquer. E nós temos dois perfis que são perfis um pouco mais, digamos assim, vencedores, que é o perfil do Tiger Aggressive. Aqui já vamos... O Tiger Aggressive, que é o perfil vencedor no jogo de pôquer. Já vamos falar dele. E o outro perfil, que é o perfil do Tiger Passive. Né? O Tiger Passive. O Tiger Passive eu já falei, né? Agora que eu vi aqui. Eu vou falar sobre o Lose Aggressive. Vamos lá. O Tiger Aggressive, então, é o perfil vencedor, que a gente vai deixar por último. E o Lose Aggressive é justamente o perfil do cachorro louco. Ele é o cara que ele aproveita qualquer tipo de oportunidade sem nenhum tipo de seletividade. Então ele estará em tudo, e ele estará fazendo barulho. Ele estará sempre tentando achar que ele conduz a mesa. E esse é o perfil mais perigoso no jogo. É o perfil que depende total da sorte na rodada, total, e ele não consegue pensar de maneira racional. Ele acaba parecendo muito, né, o que seria um cachorro louco. Uma pessoa que tem o lose aggressive, ele acaba sendo um cara muito perdedor. Perdedor porque ele aposta todas, então ele vai perder fichas muito rápido, né? E como ele não tem uma seletividade, ele acaba jogando com mãos que ele não deveria jogar, né? Sem pensar na combinação das cartas. E aqui, é claro, a brincadeira é a gente continuar pensando se isso que eu estou falando é sobre pôquer ou só sobre a vida, né? E talvez a vida seja muito parecida com um jogo de pôquer, talvez a vida seja muito parecida com um jogo de tabuleiro, da qual a gente poderia avaliar e pensar nos nossos colegas, nos nossos amigos, em nós mesmos, na nossa família, o quanto elas são seletivas nas coisas que elas escolhem fazer para produzir resultados e o quanto elas são agressivas. Qual é a capacidade de força delas para conseguir, na hora de ter uma jogada boa, conseguir fazer a jogada boa, não é? Então eu tenho, por último, o perfil do Tiger Aggressive. Tiger Aggressive, que é o jogador modelo. É o jogador que sabe avaliar com prudência que ele tem uma mão que ele pode blefar, ou que é uma mão que ele pode jogar porque ele é uma mão vencedora, mas ele tem a agressividade suficiente de saber o quanto ele pode apostar. Isso é muito importante. É muito importante. Porque esse jogador, ele consegue durar muito tempo na mesa.
E isso é um grande segredo que nós temos que ter na hora de pensar num cálculo de risco que nós fazemos das nossas oportunidades. Isto é, para gerar sorte, eu preciso estar disponível para a sorte, de maneira que ela apareça com alguma frequência e com isso eu tenha encontros serendipidosos, digamos assim, que é um termo que o Taleb usa justamente para a gente gerar a sorte aqui. A sorte não como uma habilidade, porque sorte, digamos assim, é a fortuna, né? Dos nossos romanos. A deusa Fortuna, ela nos encontrará. Ela nos encontrará durante a nossa jornada, durante a nossa vida. Mas nós não sabemos se quando ela nos encontrar, nós estaremos preparados. Se quando a sorte nos encontrar, nós estaremos, de alguma maneira, prontos para conseguir recebê-la. E isso é a agressividade. Essa é a agressividade do Tiger Aggressive. Eu espero que os conceitos aqui tenham, de alguma maneira, sido bons para vocês. E se tu gostou desse vídeo, acompanha o trabalho aqui, curte e compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado, valeu!